talvez melhor para o Corinthians do que para o Grêmio. Foi melhor para o Corinthians, porque a zaga do Corinthians voltou ao normal ontem. É impressionante o jeito que eles batem cabeça. Qual foi o problema? O problema é que quando sai o gol do Brett White, aí já erra o Kaká, que já sai no combate e toma um drible de corpo. Saindo no combate. Aí agora, dá uma olhada nesse lance, olha lá. Ele toma um drible de corpo aí, ó. Ó, meu pai. Tudo bem, quem tem que vir na sobra é o zagueiro. Ele não vem. Ele fica girando que nem uma barata tonta dentro da área. Dá uma olhada. Mas foi ele fica golaço, girando. Hein? Não, eu nunca vi. Goleiro e zagueiro virando as costas pro campo, ele tá morto. Olha lá, ó o meu zagueiro. Ele não sabe quem marcar. Sendo que era ele que era para dar o combate. Porque tem 2 atacantes infiltrados, todo mundo sabia lá. Olha lá como vem. Olha como vem lá o Grêmio. Com 2 caras enfiados. Então o zagueiro bateu cabeça, desmaiou, o outro tem que dar o combate. O que ele fez? Ele ficou girando que nem a barata dentro da área. Quem eu marquei? Onde eu tô? E é coisa da base, irmão. Como é que ele fala? É onde eu tô? Para o táxi, chama o táxi. Só você pra me fazer rir hoje. Porque deixa eu falar uma coisa pra vocês. Não existe. Vocês não existem. Vocês não podem colocar a camisa do Corinthians, velho. Não pode. É isso que acontece agora. Vai ter um mês, essa parada de um mês. Soldado, um mês. Ah, mas o Dorival trabalhou uma semana. Mas um mês... Dá pra arrumar 2 zagueiros aí. 2, você precisa de 2. E pode pegar o Gustavo também, que tá lá fora. Vê se consegue negociar esse cara aí, que eu tô falando que ele é bom. Estão falando que ele é bom. O que ele entregou no Campeonato Paulista foi uma grandeza. Então tá na hora de arrumar. Ô, Stabile, você entrou agora aí, não foi? Viu a bagunça, né? Viu tudo aí, não viu o que você falou? Você falou. Então agora eu uso o punho, irmão. Na força. Tira os caras. Tira os caras que estão acomodados, tira, limpa. E tem uns também na arena lá que você não tirou ainda. Mas limpa! Tem que limpar! O Corinthians está cansado de rato! E dinheiro para arrumar, jogador? Corinthians? Pô, mas se você tem jogador, você foi dirigente, você me faz uma pergunta dessa, eu vou dar uma aula para você agora. Vai, me dá uma aula, por favor. Se você tem a peça aqui, o que o jogador é uma mercadoria. Nós sabemos disso. Nós viramos uma mercadoria. Depois fomos valorizados com a mudança do estatuto, aí não sei o que mudou. Você Cada jogador agora é um escritório. Irmão. Então você tem uma mercadoria que você pode trocar. Mas você está desvalorizando. Você não falou que o Félix é bom? Você está desvalorizando o Félix jogou o na atleta. seleção Equador. Então troca esse cara. Vê se o dirigente é bom mesmo. Se você é bom mesmo, soldado, você troca esse cara aí por outro ruim, vai. Pode ver todo ruim. Mas esses que estão aí estão cansados. E o torcedor está cansado. Eu estou cansado. Posso ir embora? Gente, parece que é ele que tá na zona do rebaixamento, hein? Só pra avisar que sou eu, infelizmente. O que nós vimos ontem que esse time... Ô, Cicinho, Grêmio e Corinthians ficaram... pior, é pra hein? nós, eu principalmente. Tá pior que o Cicinho. Não, tá pior pra mim. Agora não sei, eu quero com você ou o Cicinho? Não, eu tô no Z4. Eu tô no Z4, ele tá quase ali. Só que Cicinho, Grêmio e Corinthians na tabela se igualam também. Se igualam, Renata. E o que nós falávamos ontem ao decorrer do programa, né? Que tinha tudo para ser um jogo ruim, né? Pela postura dos 2 times. E até surpreendeu. Foi um jogo onde o Grêmio procurou mais, né? Por estar jogando em casa. Mas só que a gente vê dificuldade nas 2 equipes, né? 2 equipes ainda que não encontraram a sua maneira de jogar, os seus treinadores não conseguiram implantar, né, um esquema tático e 2 equipes com muitos defeitos ainda, mas para o Corinthians o resultado de 1-1 fora de casa foi muito melhor do que para o Grêmio, que poderia ter ganho aí com tranquilidade. Para a sorte do Grêmio e do Corinthians, tem gente bem pior no campeonato, tipo o Fortaleza. Quem sai vitorioso do empate nessa conversa? Mari, tem toda a questão do Corinthians ter jogado fora de casa, né? A gente sabe que a sequência do Corinthians não foi boa, eliminação na Sul-Americana, empatou com o Vitória em casa, é claro que buscava vencer o Grêmio fora de casa, mas num contexto geral, uma análise pós-jogo, principalmente do Dorival ali na coletiva de imprensa, ele viu muitos pontos ali positivos, né? Ele deu chances a garotos da base, o Kaique entrou pela primeira vez sob o comando do Dorival, o Dieguinho também, então ele viu por essas questões que ele terá tempo agora para trabalhar, é claro, depois desses 15 dias de férias, né, que todo o elenco terá por conta da paralisação para o Mundial de Clubes, mas ele terá muito trabalho pela frente, além do trabalho da diretoria no mercado. Como é muito incerta essa questão de mercado, de contratação, então o Dorival deu chance também para esses garotos, para
ele ter opções, né, em campo, quando precisar, quando tiver que voltar do Mundial, justamente por essa incerteza no mercado. A gente lembra que o Dorival também falou sobre a questão do Breno Bidon, que ele enxergava o Breno Bidon mais como um meia, né, um pouco mais avançado do que como um volante. Ontem ele faz um gol importantíssimo, aliás, um belíssimo gol, jogando ali perto, bem próximo do Garro, inclusive o Breno Bidon falou sobre esse gol importante e o Hugo também falou sobre esse tempo. Foi pouco, né, o tempo que o Dorival teve para treinar a equipe, mas como já foi importante esse pequeno tempo e depois a pausa para o Mundial será importante também para essa retomada no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. Vamos ouvir. Com certeza foi um dos gols. Vamos ouvir então agora, a gente teve um problema. Com certeza mas foi um dos gols mais bonitos, acho que esse foi o mais bonito. No profissional tenho apenas 2, mas acredito que esse foi um dos mais bonitos da minha carreira. E acredito que a gente saiu com um empate daqui, mas a gente buscou a vitória o tempo todo momento, a gente teve maior posse de bola. Acredito que a gente fez um bom jogo, acabamos tomando o primeiro gol ali, mas conseguimos buscar o empate. Agora é descansar, que depois das férias vou voltar com tudo. Quando a gente tem um jogo atrás do outro é muito difícil da gente conseguir implementar sempre as ideias, mas com esse tempo de trabalhar, que a gente teve para trabalhar esses 10 dias aí, por mais que eu não estava aqui, mas eu soube que foi muito qualificado, que os treinos melhoraram bastante, que a qualidade dentro do treino melhorou bastante, que a gente conseguiu entender as ideias melhor. E o jogo hoje foi uma resposta disso. Acredito que a gente buscou mais o resultado, a gente buscou mais ter a bola, o controle do jogo. A equipe do Grêmio ficou ali buscando sempre o contra-ataque. Acredito que esse tempo vai ser importante para a gente conseguir colocar mais e mais ideias dentro de campo. E a resposta que o torcedor espera, né? Depois dessa pausa para o Mundial, como o Corinthians vai voltar, também na questão de jogadores, se alguns jogadores importantes irão permanecer ou não, e a questão física, né? A gente lembra que o Yuri Alberto ainda está no departamento médico, o Ranielli também, o Gustavo Henrique, ele já tem condições de jogo, mas por opção da comissão técnica ele nem foi relacionado. E na questão do Garro, o Garro falou ontem, depois da partida, que ele já se sente bem para jogar, ele disputou os 90 minutos, mas que ele ainda não está 100%, então a gente aguarda para ver como esses jogadores irão voltar depois dessa pausa, desses 15 dias aí de férias, se terá algum cronograma, algum programa de preparação física para eles, até porque atletas de alto nível, eles não podem ficar tanto tempo assim sem treinar, então o torcedor, é claro, aguarda ansiosamente para saber como o Corinthians irá voltar depois dessa pausa, e é claro que a gente vai acompanhando, principalmente, Mari, a movimentação de mercado, e aí qualquer novidade, é claro que a gente passa para o Fã de Esportes. Sempre prioridade, tá bom, Lili? Obrigada aí pelas informações. Fala, minha fiel torcida, estamos de volta aqui no nosso canal aí, para trazer para vocês as últimas atualizações aí. Nosso Coringão empatou ontem contra o Grêmio com um gol de Breno Bidon aí, bate pro Timão, somando aí um pontinho para cada lado, mas foi um empate importante para o nosso Timão, não vem se desempenhando muito bem dentro de campo aí. Possíveis mudanças serão feitas no elenco, estarei trazendo para vocês aqui para deixar vocês totalmente atualizados aí do nosso Timão, beleza? Então, se você ainda não deixou aquele likezão aí para estar nos ajudando, não se inscreveu no nosso canal ainda, se inscreva, aquele sininho de notificações, porque saindo mais atualizações do Corinthians, eu vou estar trazendo para vocês em primeira mão. Beleza, rapaziada? Uma ótima sexta-feira para vocês. Até a próxima noite.